Aula 5 do módulo 3, concordâncias, ok? Esse módulo tem apenas uma aula, então prestem bastante atenção que é sobre uma tangente, né? Uma reta que tangencia uma circunferência até um ponto. Então, ou você pode considerar o final de uma reta como um ponto, tá? Porque uma reta é feita por infinitos pontos, ok? Bom, então, a primeira coisa que nós devemos fazer é traçar uma reta que liga o ponto externo, tá? Fora do desenho, ao centro dessa circunferência. Essa reta vai ajudar a encontrar o ponto médio. Se eu medir essa régua e dividir, vamos supor que ela tenha 50 milímetros de comprimento, e eu posicionar, riscar aqui no meio em 25, que é a metade, eu encontro esse ponto M. Mas não é simplesmente assim, né? Muitos professores pedem, né, para deixar a medida mais exata, ou seja, encontrar esse ponto médio, ponto M, usando o compasso. Então, como a gente deve proceder? Seguindo esse passo a passo, né, ligar o centro da circunferência ao ponto laranja, né, traçando uma reta com uma régua. Então, esse é o primeiro passo que eu falei. Agora, para encontrar centro, a gente vai ver o seguinte: vocês vão posicionar a ponta seca do compasso no centro do círculo, tá? Da circunferência, e vão abrir o compasso até o meio, só que vai passar um pouquinho, abrir mais que o meio, e vai fazer um traço, ó, parece um X, mas é um pedacinho de uma circunferência, tanto desse lado quanto do lado oposto, ó, é uma circunferência, ok? Vocês vão manter essa mesma abertura do compasso, vão tirar a ponta seca aqui do centro e vão posicionar exatamente no ponto externo. E vão traçar cruzando com esse outro pedaço da circunferência, ok? Que também é mais que a metade. Então, a mesma abertura vocês vão cruzar. Esse cruzamento vai dar origem, é como se vocês fossem fazer um círculo, ó, tá? É como se fosse um círculo, uma circunferência. Então, faz só um pedaço, né? Mas tem que cruzar, fazer como se fosse um X, ok? Usando sempre o compasso, não pode ser feito com a régua, tá? E aí, ligando, esse vai dar origem a dois pontos, né? Esse ponto 2 e ponto 2 em verde. Ligando com uma reta, esses dois pontos, vocês vão encontrar automaticamente esse ponto médio M, tá? Então, é assim que a gente encontra o ponto médio. Para que serve esse ponto médio? Tudo isso aqui é linha de construção, tá? Vocês vão posicionar agora a ponta seca do compasso no ponto médio e vão mudar a abertura do compasso. Vocês vão abrir agora ou até o ponto externo ou até o centro da circunferência, que é o mesmo raio, a mesma distância, porque esse ponto médio está bem no centro dos dois, tá? Então, abriu, traçou. Essa circunferência em rosa também é uma circunferência, uma semicircunferência, né, de construção. Tudo isso é feito para encontrar esse ponto de tangência em cima da circunferência. Então, os pontos de tangência são sempre em cima da circunferência, que é o T1, tá? Encontrou o ponto de tangência, é a linha que a gente precisa fazer, a reta tangente que a gente precisa, que é ligar esse ponto de tangência ao ponto P. Traçou, acabou o desenho, ok? Então, fizemos todo esse passo a passo, encontrar o ponto médio, onde esse passo a passo para encontrar o ponto médio vai se repetir em desenhos, né, em outras aulas lá na frente. Então, é importante que vocês gravem bem esse passo a passo, ok? Qualquer dúvida é só rever o vídeo.